todos os que aceitaram o nosso convite, se inscreveram, estão hoje aqui para participar do webinar da ABS sobre seguro cibernético. Estou à frente da área de diretoria de relacionamento, o Carlos Sacco, da Associação Brasileira das Empresas de Software. O nosso evento, a agenda do nosso evento, eu vou fazer uma abertura, contextualizando um pouco o que vem ser a ABS, os principais serviços. Em seguida, o Renan Zanuto Soares, da AIG, vai conduzir a palestra. E todas as perguntas deverão ser enviadas via chat, que ao longo da apresentação do Renan, vocês podem ir colocando as suas dúvidas, que na hora das perguntas eu passarei para o Renan. Falando um pouquinho da ABS, já são 34 anos de história. Eu sou um dos 16 sócios fundadores e, nesse período, nós já hoje somos mais de 2.000 empresas em 22 estados da Federação e o Distrito Federal. Reunimos hoje 77% são micro e pequenas empresas, com faturamento aí até na faixa de 3.600.000 reais por ano. Geração de empregos, cerca de 210 mil empregos, e gerando um faturamento anual do setor de mais de 60 bilhões de reais. A gente costuma dizer que a tecnologia da informação ela desempenha um papel fundamental para a democratização do conhecimento, criação de novas oportunidades, melhorando a qualidade de vida de forma inclusiva e igualitária. Nesses tempos de pandemia, mais do que nunca, foi demonstrado a importância da nossa área para que as empresas não tivessem mais prejuízos do que nós acabamos tendo, no sentido de poder viabilizar o home office, as teleconferências, as teleconsultas, o telejudiciário, enfim, mostrando a contribuição e a importância do nosso setor. E, ao mesmo tempo, assegurar um ambiente propício, juridicamente adequado, permitindo inovação, dinâmica, ética e competitividade global. Falar um pouquinho dos serviços e comitês, serviços que a ABS hoje oferece aos seus associados em várias frentes, começando pela nossa área jurídica, onde nós oferecemos aos associados diariamente plantão jurídico no horário comercial, com especialistas do setor na área de direito de autor. Já são mais de 30 anos aí prestando esse serviço importante, principalmente para as pequenas e médias empresas, onde esse serviço tem sido um destaque. Comitê regulatório, onde a gente tem uma atuação muito forte em Brasília, estando junto com os vários ministérios, no sentido de aconselhamento e, ao mesmo tempo, legislação específica para o nosso setor. Na parte de LGPD, também temos aí um grupo de trabalho na área de proteção de dados, onde mensalmente os associados trocam informações, trocam conhecimentos, e a mesma coisa é feito na área de tributação. Recentemente tivemos uma vitória muito importante no STF com o fim da dúvida sobre ICMS e ISS no nosso setor. Foram 21 anos de disputa e, graças a Deus, esse ano a gente conseguiu definitivamente encerrar essa questão que as empresas estavam com essa insegurança jurídica. Um outro papel importante que a associação desenvolve é a parte de certidões, onde, para quem participa de eventos de governo, licitações, a ABS já tem hoje mais de 34 mil certidões, que ela é reconhecida pelos municípios, pelos estados e pela própria federação como certidão de exclusividade. O curso
um curso de LGPD também ministrado, já estamos aí na 4ª, 5ª turma. Eu deixo as perguntas todas, vão ser feitas na hora exata. A parte de internacionalização, orientadores jurídicos, a parte de compliance e a parte de benefícios hoje, além do plano de saúde e dentário, estamos falando sobre o cyber. Outro papel importante desenvolvido pela ABS, em parceria com a Ernst Young e a UI, é o diagnóstico LGPD. Vocês têm aí em todas as principais telas nossas um QR Code que leva diretamente para as páginas que eu estou mencionando. Esse trabalho permite que, de forma anônima, as empresas possam fazer um diagnóstico e, ao final, ela recebe um indicador de quanto a empresa está compliance em termos de LGPD. Hoje, mais de 2.500 empresas em todo o Brasil já responderam esse questionário, que é de bastante valia, principalmente para aqueles que não sabem por onde começar. É um trabalho muito bem feito aí a 4 mãos, que eu recomendo para vocês. Um outro programa que foi lançado recentemente na ABS é o Startup Internship. Ele visa atrair as startups junto com as aceleradoras, incubadoras, onde há um compartilhamento de conhecimento da ABS ao longo desses 34 anos, no sentido de ajudar as startups em termos jurídicos, tributários. Durante 6 meses não existe custo para as startups que estão filiadas às incubadoras e aceleradoras com quem nós fazemos esse acordo de parceria e que também permite, opcionalmente, se quiserem, usufruir do seguro-saúde da Bradesco. Uma outra frente importante é a empresa ética, onde a ABS proporciona cursos para as empresas poderem se considerar uma empresa ética, com políticas de compliance, treinamentos, canal de denúncias. Também aí no QR Code leva diretamente para a página do programa. Ok, agora é o momento de passarmos aí para o Renan. Renan, passo a palavra para você e boa palestra, boa apresentação. Obrigado, Carlos. Só um momentinho que eu estou colocando minha apresentação aqui. Um momento só que eu estou espelhando minha tela. Legal. Tá, você consegue ver, Carlos, minha tela? Sim, perfeito. Joia. Bom, Carlos, primeiramente, aí, obrigado pela oportunidade. Me apresentando aí para todos. Agradeço a todos aí a participação e o interesse aí no tema. Meu nome é Renan, trabalho aqui na área comercial da IG Seguros Brasil, uma seguradora americana que está há muitos anos aqui no Brasil. E, primeiramente, agradecer a parceria da ABS, da CAESBRA e da 2G, né? Justamente por nos dar essa oportunidade de falar um pouco sobre o tema, né? Como o Carlos já mencionou, no webinar de hoje, a gente vai falar sobre o seguro cibernético e a Lei Geral de Proteção de Dados, né? É sempre legal a gente comentar um pouco sobre a lei. Nós sabemos aí, o próprio Carlos já comentou que tem uma série de treinamentos aí da própria ABS aí para os associados, mas é legal a gente comentar alguns tópicos da lei para justamente a gente fazer o link com o seguro que ampara aí algumas responsabilidades que a lei geral coloca para as empresas, né? Então, hoje, basicamente na agenda, a gente vai falar rapidamente sobre a lei, só recapitular os principais pontos. Eu vou colocar a lei de um jeito que eu aprendi, que eu acho muito interessante, dividir com vocês. Vou falar a respeito do nosso seguro, nossas coberturas, a história do seguro especificamente, como que funciona a apólice, alguns exemplos sinistros, notícias reais, casos reais.
Vamos falar um pouquinho da parceria, vou deixar isso para o final, até o Alex vai falar um pouco comigo, mas, em linhas gerais, vou falar sobre esses tópicos e vou procurar ser o mais breve possível, justamente para abrir espaço aí para perguntas e respostas que eu entendo que é o mais importante aí do nosso... Vou dividir um pouquinho do que eu sei com vocês, mas o debate, enfim, as dúvidas, acho que são a parte mais enriquecedora de um webinar como esse. Então, de novo, obrigado, Carlos, Alex, aí pela oportunidade. Vou começar falando, então, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A LGPD. Primeiro, da LGPD, claro que todos os... eu vou me permitir colocar a fonte aqui do Marcelo Cárgano, da AB Giovannini Advogados, que eles fizeram um treinamento conosco que foi super interessante, e eu gosto de colocar a lei dessa maneira, que eu acho interessante para a gente poder simplificar ela ao máximo possível. Claro que ela é muito complexa, a gente tem que sempre se aprimorar nela, mas vou procurar falar de uma maneira bem simples e rápida, né? Para a gente focar mais no seguro cyber. Primeiro, o que não é a lei geral, né? A gente sabe que a lei geral tem muitos boatos, muitas notícias, muitas mudanças a respeito da lei. Eu acho que, para a gente começar falando da lei, é importante a gente falar o que não é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, primeiro que a LGPD, como a gente chama, né, ela não é uma cópia idêntica da GDPR, que é a General Data Protection, que é a Lei Geral de Proteção de Dados estabelecida na União Europeia. Ela não é uma cópia idêntica. Ela é inspirada, mas não é uma cópia idêntica. Não é a lei da Europa traduzida para o português. Outra coisa importante, a Lei Geral de Proteção de Dados não é a primeira vez que se legisla sobre dados pessoais no Brasil. Isso é um tema importante, né? Então, além da própria Constituição Federal, já existiam pelo menos 30 legislações, né, setoriais que permeavam o assunto, né? Além do próprio Código Civil, Código Penal, Lei de Cadastro Positivo, enfim, Lei de Crimes Cibernéticos. Então, o assunto de proteção de dados já era discutido setorialmente, né, em alguns setores, claro, mas já existiam algumas leis, ou enfim, algumas questões a respeito deste tema na Constituição. E esse é o gancho que eu trago para explicar a lei, né? Que a Lei Geral de Proteção de Dados é justamente uma unificação dessa legislação, né? Então, ela unifica todas as legislações de proteção de dados pessoais com justamente o objetivo de simplificar a legislação, né? Proteger os direitos fundamentais do cidadão e especialmente a privacidade dos dados, né? Então, ela é a união, a formalização única de várias legislações diferentes aí que já existiam. A LGPD também é uma resposta a alguns escândalos de privacidade e de proteção de dados, né? Não só escândalos que aconteceram no Brasil, eu vou citar alguns exemplos aqui que são públicos, né? Como exemplos globais que motivaram a própria criação da GDPR, enfim. Eu acho que é importante falar nisso, porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela vem para ajudar nos negócios junto às empresas brasileiras, né? Porque justamente ela é inspirada na GDPR para trazer uma melhor adequação para o Brasil, né? Para as empresas do Brasil. É muito importante você ter negócio num país que está adequado, que tem uma lei de adequação de proteção de dados, porque isso facilita em negociações com o exterior, né? A gente tem notícias de problemas que os Estados Unidos, China já tiveram com negociações com a Europa, justamente por ter empresas, enfim, ou estados que não estavam compliant com a proteção de dados de seus clientes. Então, a lei ela vem para ajudar, né? Claro, ajudar a proteger os nossos dados e também ajudar as empresas a fazerem mais negócio com o exterior. Acho que é importante dividir isso, né? Então, falando do cronograma, primeiramente, né? O cronograma acho que é uma coisa interessante porque no Brasil, o Brasil tem um sistema jurídico um pouco parlamentar também um pouco complexo, né? Então, a aprovação da lei inicialmente, né? A publicação foi em agosto de 2018, com o então presidente Michel Temer, da República. A primeira previsão eram de 24 meses após a publicação, tá? Então, inicialmente, a ideia é que a lei passasse a entrar em vigor em 14 de agosto de 2020. Em meados desse ano, entrou uma medida provisória, até por conta da pandemia,
que estendia, né, o início do vigor da lei para 3 de maio de 2021, né? Então, houve essa medida provisória, mas ao mesmo tempo que a medida provisória começou a tramitar, cancelaram essa medida provisória e a lei, em parte, entrou em vigor a partir do dia 18 de setembro de 2020. Então, é importante comentar com vocês que parte da lei já está em vigor desde o dia 18 de setembro. E isso é um tema importante para as empresas, enfim, cada vez se prepararem mais aí para adequação à lei, e esse trabalho a ABS já tem feito aí de uma maneira muito bacana. Um outro ponto importante é que uma outra parte da lei, a questão de multas e penalidades, ela só vai passar a vigorar em 1 de agosto de 2021. Mas a gente já tem alguns casos, já tem um caso especificamente, de uma empresa que que sofreu uma punição por conta do vazamento de dados. Eu não vou citar nomes, mas foi uma construtora, enfim. Então, é um tema importante de se comentar, porque pessoas, empresas já estão exercendo seu direito, e isso é importante para cada vez mais as empresas estarem em adequação à lei e saberem da importância da mesma. Aí, falando rapidamente aí a respeito da lei, alguns comentários, vou procurar ser rápido aqui, mas alguns temas importantes para deixar a lei mais simples, né? Então, basicamente, né, a lei altera a titularidade dos dados pessoais, né? Então, os dados pessoais deixam de ser algo que a empresa tem posse desses dados e elas passam a ter o controle somente, né? Os donos dos dados, com a lei, somos todos nós. Eu sou dono do meu dado, o Carlos Sacco é dono do dado dele, e por aí vai. Todos nós somos donos dos nossos dados. As empresas que possuem nossos dados, elas não são donas, elas só controlam, né? Então, esse é um tema importante para a gente poder entender melhor a lei. Entre outras definições, né? Então, nós, os donos dos dados, vamos ser os titulares desses dados, ou seja, as pessoas a quem se referem os dados. Vocês vão ter as empresas que controlam os dados, que é uma pessoa jurídica, que a gente vai fornecer esses dados. E, eventualmente, essa empresa que controla os dados pode repassar esse dado para um terceiro, para uma empresa que presta serviço, para uma empresa de software, enfim. Qualquer prestador de serviço que tenha acesso a esses dados, a qual a empresa controla. Essa empresa vai ser o operador dos dados, né? Então, e ambos esses agentes, tanto o controlador e o operador, vão ser os agentes de tratamento, né? Vão ser as empresas que vão tratar os dados, tá? Aqui eu gosto bastante desse slide porque a gente fala um pouquinho das definições da lei, né? Eu que venho de seguros, né? Seguro é um produto muito jurídico, contratual, então as definições de uma apólice de seguro são muito importantes. Então, as definições da lei também são importantes para a gente entender o que é o dado pessoal, né? Então, é legal comentar que o dado pessoal vai ser qualquer tipo de informação que permita identificar uma pessoa, isoladamente ou em conjunto com outras informações, né? Então, qualquer dado pessoal a gente pode comentar aqui. Nome, data de nascimento, documentos pessoais, dados bancários, endereço comercial, residencial, telefone, e-mail, hábitos de consumo, né? Então aqueles cookies que ficam armazenados no site, exames médicos e por aí vai. Então, às vezes, vejam que interessante, às vezes a data de nascimento, a minha data de nascimento, não permite identificar que aquele dado é meu. Porém, a data de nascimento atrelada a um nome, atrelada a uma empresa, já permite identificar a você cruzar esses dados e identificar quem é essa pessoa. Então, não deixam de ser considerados dados pessoais e são muito importantes, porque a junção dos dois podem configurar uma senha de algum acesso, enfim, são dados importantes que as empresas que controlam esses dados têm que ter o maior cuidado, porque agora nós temos os direitos de cobrar as empresas que têm o controle sobre esses dados. Por isso, a importância da lei geral. Um outro ponto importante é o dado sensível, né? Além do dado pessoal, a lei classifica alguns dados pessoais como sensíveis, né? Ainda mais sensíveis, que precisam ter mais cuidado na hora do manuseio dos mesmos, né? Então, alguns deles, tá? Origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a algum sindicato, dados referentes à saúde, que são totalmente intransferíveis, dado genético, biométrico. Isso é importante falar do dado biométrico, porque se eu tenho uma senha de um site e essa senha é vazada,
por alguma empresa que controla esse meu dado, óbvio que vai ser um transtorno, vai ser uma dor de cabeça, mas eu posso muito bem mudar essa senha. Agora, um dado biométrico, a equação que se faz em relação à minha face, aos meus dados faciais, ou a minha digital, são dados que eu não posso alterar. Então, se eu tenho alguma senha, alguma entrada atrelada a esse meu dado, a minha digital, por exemplo, eu não posso ter outra digital. Então, acho que é importante ressaltar, né, o quão sensíveis são esses dados e a importância de tomar o devido cuidado com eles, né? Você tem toda a questão de tratamento de dados com a lei, né? Então, as empresas vão ser responsáveis pela recepção, classificação, utilização dos dados. Então, isso é muito importante na lei, tá? Você tem a definição do incidente de segurança, né? Quando houver algum incidente que acarrete o risco ou dano aos dados que estão sendo armazenados. Você vai ter a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ser o elo entre a sociedade e o governo, né? Que vai permitir que as pessoas enviem dúvidas e sugestões relacionadas à LGPD, ou enfim, vai ser o órgão também responsável por investigar e tomar conta desse tema no governo. Para finalizar a questão da lei, mais alguns slides, só para a gente ter em mente quando a gente se deparar com algum dado de terceiro ou com alguma dúvida em relação à lei. Primeiramente, os direitos do titular dos dados, né? E direitos são os meus direitos, o direito do Carlos, o direito de todo mundo que está aqui participando do treinamento, né? Todo titular de dados, com a lei, vai ter o direito da confirmação do tratamento dele, o direito ao acesso aos dados, da correção de dados e da eliminação de dados, né? Então, eu vou ter o direito de saber sobre se a empresa está com os meus dados e está tratando ele corretamente. Se ela tem acesso aos meus dados, eu tenho esse direito com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho o direito também de pedir para a empresa corrigir os meus dados. Se eu vejo que eles estão me ligando no número errado, se eles estão com o endereço meu errado, enfim, eu tenho o direito de pedir para a empresa, que tem o controle dos meus dados, corrigir os mesmos, ou eliminar, se for o caso. Eu não quero mais que você tenha os meus dados, eu tenho esse direito, tá? Então, é um tema importante, tá? E, por fim, eu gosto, esse é o slide que eu gosto mais, porque quando a gente se depara com as situações, a gente pode ter ideia se aquilo está adequado ou não à lei, né? Então, esses são os princípios da lei, que podem ser encontrados na própria lei, que são basicamente 10 princípios: finalidade, transparência, adequação, segurança, necessidade, prevenção de riscos, livre acesso, não discriminação, exatidão e prestação de contas. Eu li aqui rapidamente, mas são palavras fortes que só de ler o nome das palavras, elas já têm o próprio significado, né? Então, eu vou dar um exemplo: finalidade. Para que eu preciso daqueles dados, né? Então, quando uma empresa for pedir os dados a alguém, os dados a mim, os dados a qualquer pessoa que seja titular desses dados, ela vai ter que explicar o porquê. Olha, eu estou pedindo o seu e-mail para entrar em contato com você, para fazer uma ação de marketing com você. Simplesmente não se pode mais pedir diretamente, pedir um e-mail sem nenhum tipo de explicação. Então, a finalidade é importante, a necessidade também, a adequação da empresa, a segurança da empresa, a prevenção de riscos para esses dados não serem vazados. Então, vejam, sempre que se depararem com uma situação, acho que os princípios da lei são importantes, né? Eu estou explicando minha finalidade e necessidade, eu estou sendo transparente, estou tendo segurança e exatidão. Então, acho que são palavras fortes que são importantes para a gente se deparar com, saber julgar aí situações da lei, tá? Por fim, aqui já fugindo um pouco da lei no Brasil e falando um pouco da lei europeia, a IG é uma companhia global, né, que ela tem filiais no mundo inteiro, e a Europa é um exemplo que a gente gosta de trabalhar aqui no Brasil. Por quê? Eu vou explicar no próximo slide, mas a GDPR entrou em vigor um pouquinho antes da Lei Geral de Proteção de Dados, e o mercado lá, na Europa, está com uma maturidade muito grande, no sentido de acionamento da lei, e, naturalmente, acionamento das apólices de cyber, que tem tudo a ver com a lei. Então, só para comentar, né? A gente teve o WannaCry também, que eu vou explicar mais para frente, mas a gente observou um pico do acionamento das apólices de cyber na Europa em 2018, um aumento no custo da perícia forense dos peritos técnicos de TI, ou seja,
a demanda por esse tipo de serviço foi tão grande que os custos para esses profissionais aumentaram muito, custos esses que estão cobertos na pólice, depois eu vou explicar direitinho, e a linha de 0800 para atendimento à primeira demanda, que eu também vou explicar, aumentou em mais de 50% o número de ligações. Então, vejam, esse gráfico de Pitts é muito interessante. A gente tem 2013, 2014, 2015, números de abertura de sinistros pequenos, né, em relação aos outros anos. Em 2016 e 2017, você começa a ter um aumento no número de casos, né, bem relevante, né, só aumentando na decorrência que os anos passam. Em 2018, só os sinistros que a gente teve em 2018, né, na Europa, já totalizaram metade, né, enfim, do que foi aberto nos outros anos. Então, vejam, o seguro de cyber já está sendo muito acionado em outros países. Aqui no Brasil não é diferente. Então, isso é muito importante para deixar claro. O mercado europeu, que é um mercado que está alguns anos à nossa frente, mas não tão longe, é um mercado importante da gente se comparar. Então, olha como as empresas já estão acionando as apólices de cyber. Esse estudo é fonte de um estudo que a gente tem da IG Europeia, tá? É um estudo que ele está em inglês, mas para quem tiver interessado, eu posso mandar, enfim, podem, por favor, pedir para o Carlos que eu posso disponibilizar, tá? Agora eu vou falar sobre o seguro de cyber. Falei um pouco da lei e vou comentar a respeito do seguro de cyber. Antes de mais nada, da gente entrar no seguro especificamente, é legal, eu gosto dessa linha do tempo, porque ela fala um pouquinho da história de algumas leis gerais de proteção de dados e do cyber no mundo, né? Então, uma coisa muito interessante, que as primeiras leis europeias, né, elas não são de agora, né? Alguns países como a Alemanha, França, Noruega, já tinham algumas leis mais unificadas na década de 70 e 80. Então, uma lei geral, assim como no Brasil, né, como comentado anteriormente, a Lei Geral de Proteção de Dados não é a primeira vez que se legisla a respeito da segurança dos dados no Brasil. Na Europa não era diferente. Então, na década de 70 e 80, já se haviam algumas leis. O seguro de cyber, ele foi criado, né, no mundo antes da própria lei brasileira, ou enfim, da Lei Geral Europeia. Então, um comentário importante, né? O seguro de cyber, que eu vou comentar aqui nos próximos slides, ele foi criado pela própria IG no ano de 1997. Ele foi criado para atender essa demanda crescente sobre a proteção de dados e também do bug do milênio, né? Que estava para acontecer, né? Estava sendo temido aí nos anos 2000. Eu vou explicar mais para frente, mas o seguro de cyber ele não cobre somente a questão da proteção de dados, ele também cobre a operação cibernética da empresa. Por isso que ele surgiu com a demanda crescente aí nos anos 2000. Então, a gente tem algumas passagens importantes. Em 2012, a IG traz o produto para o Brasil. Então, a IG Brasil foi a primeira seguradora a trazer o produto para o Brasil. Tá? Então, é um produto aí que já tem 8 anos de história no Brasil, relativamente novo em relação a outros seguros, né? Um pouquinho mais adiante, a gente tem em 2017 aqueles escândalos e fenômenos globais do WannaCry, né? Onde diversos hackers, sejam eles organizações criminosas ou com algum motivo, alguma motivação por trás, começaram a atacantes atacaram empresas, né? Com aquele estilo de vírus chamado ransomware, né? Onde se sequestravam os dados, roubavam aqueles dados e se criptografavam, né? E só se liberava os dados mediante pagamento de resgate. O resgate, às vezes, era solicitado em bitcoins. Então, esse foi um fenômeno global que aconteceu em diversas empresas. E isso motivou o advento da GDPR na Europa, em 2018, onde justamente, voltando um slide atrás, a gente observou esse crescimento no acionamento das apólices de cyber. Em 2018, também, a SUSEP, só para explicar para vocês, a SUSEP chama-se Superintendência Privada de Seguros e Previdência. Ela é o órgão que regula as seguradoras aqui no Brasil. Então, basicamente, o mercado de seguro, com exclusão do seguro saúde, ele é regulado pela SUSEP. Então, a SUSEP ela cria um ramo para riscos cibernéticos, ou seja, ela criou... o ramo de seguro é um ramo onde a gente pode identificar as apólices que estão sendo emitidas lá, os números daquele ramo. Então, para nós foi um marco muito importante, onde a gente pôde começar
a ter estatísticas mais fidedignas do ramo de cyber. Então, apenas para dar alguns números para vocês, tá? Em 2020, a gente não tem os números fechados ainda, mas em 2019, o mercado de cyber, como eu comentei, é um mercado relativamente novo e pequeno, né? O mercado de cyber proporcionou em prêmios, né, em receita para seguradoras, algo em torno de 20 milhões de reais, né? Ele é um mercado com poucas seguradoras participantes, então hoje a gente tem em torno de 6 seguradoras, além da IG, operando com seguro, e a IG representou mais ou menos metade desse mercado no ano passado. Claro que os números mudaram ao longo dos últimos meses, mas eles permanecem nessa mesma linha. Então a IG, por ter sido a pioneira, a seguradora que inventou o seguro, trouxe para o Brasil em primeiro lugar, também tem a maior representatividade do mercado. Acho que é só um dado importante para comentar com vocês. Então, só indo mais adiante, em 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor, como eu comentei, né? Em setembro, parte dela entrou em vigor. Então, isso é muito importante para a nossa apresentação. Falando agora do risco cibernético de uma empresa. Então, assim, apenas comentando, né? Esse slide é legal para falar dentro de uma empresa os riscos que ela pode ter ciberneticamente falando. Então, eu gosto desse slide porque, às vezes, a questão de um incidente ou de um vazamento de dados é natural que a gente sempre associe com a questão do hacktivismo, né? De um hacker motivado por alguma situação dele, ou até uma organização criminosa que pode invadir, roubar os dados. Mas isso não é a única exposição das empresas. Eu acho que a ABS tem feito esse trabalho muito bem aí com seus associados para justamente conscientizar as empresas. Então, uma exposição muito importante são os próprios funcionários, né? Que de uma maneira desonesta ou negligente, podem ser dois tipos de situação, eles podem eventualmente vazar algum dado, alguma informação importante. Então, o treinamento, o preparo, o compliance em cima dos funcionários é muito importante, né? Uma outra exposição grande são os fornecedores, né? Os fornecedores que são eventualmente empresas de nuvem, cloud, data centers, enfim, qualquer fornecedor externo que tenha acesso aos dados, à rede de uma empresa, também pode ser uma exposição, né? Redes sociais também é um tema importante, porque hoje em dia, claro que podem sim existir pessoas que não têm rede social, mas hoje em dia a maioria das pessoas tem pelo menos o WhatsApp ou alguma outra rede social, como o Facebook, Instagram e por aí vai. Então a rede social também é uma porta de entrada importante para atacantes, para vazamento de dados, enfim. E por fim, a exposição regulatória, né, que a gente falou na primeira parte da apresentação, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu acho que é também uma importante exposição para a empresa. Aqui eu já começo a falar um pouco do seguro de cyber, tá? Então, de novo, pessoal, qualquer dúvida, por favor, acionem o chat. Eu vou estar totalmente à disposição para sanar as dúvidas aí no final da apresentação. Então, aqui eu já começo a falar um pouco mais da estrutura da apólice de cyber. E aí, para falar da estrutura da apólice de cyber, eu me permito aqui de trazer o exemplo de alguns outros seguros que a gente tem mais conhecimento no dia a dia. Então, o seguro de cyber, ele é um seguro compreensivo, né? Ou seja, ele é uma apólice que tem dois grupos de cobertura, né? Coberturas, a primeira parte, ou seja, para a própria empresa que contrata a apólice. Essas coberturas a gente vai chamar de resposta a incidentes. E as coberturas de responsabilidade civil, que são os prejuízos que uma empresa pode causar a terceiros, tá? Trazendo, por exemplo, do automóvel, o automóvel também é um seguro compreensivo, né? O compreensivo automóvel. Então, você tem algumas coberturas no automóvel que são a primeira parte, ou seja, para o próprio automóvel, né? Que são as coberturas de casco, roubo, incêndio, né? O dano ao próprio automóvel. E você tem as coberturas de responsabilidade civil, né? Que são os danos que esse automóvel pode causar a um terceiro, a um outro carro, a um poste, enfim, a uma pessoa, a uma vida. Então, vejam, é um seguro que, ao mesmo tempo, ele cobre o próprio automóvel e cobre os danos que ele causa a terceiro. Trazendo para o cyber, não é diferente. O cyber, ele tem coberturas que a gente chama de resposta a incidentes, que vão trazer danos causados por um ataque, por um vazamento para a própria empresa, e também coberturas
que uma empresa, por uma questão de vazamento de dados ou por uma outra situação, pode causar a terceiros, né? E com isso eu entro na questão de coberturas, tá? Então, vejam, sempre tendo em mente que a gente tem um grupo de coberturas que é a primeira parte, que são as respostas a incidentes, coberturas da própria empresa, e coberturas para terceiros, ou seja, após uma reclamação. Então, vejam que nessa espécie de linha do tempo, né, a gente separa isso, né? Então, da reclamação para trás, ou seja, ninguém reclamou ainda contra a empresa, não tem nenhum terceiro reclamando os seus direitos, são coberturas para a própria empresa. E da reclamação para frente são coberturas para terceiros, para indenizar danos que a empresa causou a terceiros. Então, vamos lá. A gente gosta de colocar esse incidente aqui, que o incidente, na nossa visão de apólice, vai ser sempre um ataque cibernético, um atacante, né, que invadiu a empresa, ou eventualmente também um vazamento de dados, né? Então, após um incidente, primeira coisa que a gente deixa à disposição no nosso seguro, isso é um diferencial, né? A gente deixa à disposição um 0800, tá? Um 0800 de resposta a incidente. Ele é uma parceria global com a IG, com a Deloitte, que é uma Big Four, assim como a Ernst Young, que a ABS tem parceria. Então, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Por que a gente deixa ele disponível? Porque a gente tem estudos internos que demonstram que a maioria dos ataques cibernéticos podem ser cessados quando a empresa tem um primeiro atendimento, né? Para fazer uma primeira ação, alguém analisar o que aconteceu, para justamente aquela porta ser fechada e o atacante não se manifestar dentro do sistema da empresa. Então, por isso que a gente deixa ela disponível. Então, ela vai... a Deloitte tem um canal de inteligência cibernética com mais de 50 pessoas. Essa linha é uma linha direta, que todos os segurados da IG vão ter acesso, tá, a esse 0800, e vai ser feito um primeiro atendimento. Olha, eles fazem um panorama, entendem o que aconteceu, te dão algumas dicas e por aí vai, né? E, naturalmente, o desdobramento desse atendimento pode, sim, ocasionar, né, o uso de outras coberturas da apólice, né, que eu vou explicar. Então, vamos pegar o exemplo de um incidente, um atacante, né, invade. Vou pegar o exemplo legal que usa todas as coberturas, né? Então, a gente teve um atacante, né, um hacker que entrou no sistema da empresa e cometeu um ransomware, né? Ele roubou os dados da empresa, criptografou, né, e está pedindo um resgate para isso. Então, vejam, primeira cobertura que uma empresa pode acionar, que a apólice tem, né, é a cobertura de serviços de perícia forense digital, ou seja, o perito forense digital vai ser aquele técnico especializado, né, em situações digitais, cibernéticas, que vai fazer um panorama, entender o que aconteceu, entender por onde ele entrou, o que precisa ser feito. Ele vai dar esse primeiro panorama, vai fazer esse entendimento da situação da empresa. Isso tem um custo, né? Como eu já mencionei, na Europa a gente observou um aumento dos custos desse profissional, que é um profissional bem especializado, então é um custo que a gente vai ter de reembolso para esse tipo de serviço de perícia digital forense, né? Uma outra cobertura para a própria empresa, que é importante comentar, é o custo para restauração e recuperação dos dados, tá? Então, pode ser que, ao invadir o sistema da empresa, eles tenham causado danos a algumas redes, a alguns dados. E, às vezes, para você recuperar esses dados, recuperar todo esse dano causado, isso tem um custo de algum especialista. Pode ser que a empresa tenha isso dentro de casa, que possa resolver por ela mesma, mas pode ser que ela precise contratar. Então, essa contratação também está amparada na apólice. Um outro ponto importante é o custo de restituição de imagem da empresa. Então, o fato de ter sido atacada e ter sofrido essa situação, segundo a LGPD, a empresa tem a obrigação de levantar a mão e falar: olha, fui atacada, roubaram meus dados. Isso a lei obriga. Então, a apólice traz duas coberturas que justamente amparam essa situação. São elas: o custo de restituição de imagem, né, que vai ser o custo para você contratar uma assessoria de imprensa, algum especialista para fazer uma nota,
para se comunicar com os principais clientes e investidores, por exemplo, e também os gastos de notificação e monitoramento, né? Essa cobertura é também uma exigência da lei geral, que o seguro ampara, e eu vou até me permitir pegar um exemplo, né, de notícia que aconteceu no Brasil que foi pública, né? Então, para comentar um estudo público, tá? Essa é uma reportagem da Exame, tá? Se eu não me engano, de 27 de fevereiro de 2018. Então, a Netshoes é um assunto público, né? Ela teve mais de 2 milhões de clientes com os dados vazados por um ataque cibernético, tá? E o Ministério Público, né, recomendou que a Netshoes contactasse todos esses 2 milhões de clientes, tá? Isso vai ser um ponto que a lei vai exigir, né, daqui para frente. Então, isso tem um custo, você contratar um telemarketing, um call center, uma agência específica para se comunicar com seus clientes. Então, tudo isso tem um custo. Esse custo vai estar amparado nessa cobertura de gasto de notificação e monitoramento, tá? Outra cobertura que eu considero muito importante é a cobertura de lucros cessantes, né, por interrupção de rede, né? Isso é importante porque, às vezes, eu acho que não é o caso aqui, eu acho que todo mundo tem uma maturidade importante sobre a questão da importância da gestão dos dados, né? Mas podem existir situações que a empresa não tenha tantos dados importantes armazenados. Pode ser que ela seja uma fábrica, por mais que ela tenha dados, ela tem mais uma operação voltada para uma operação fabril e tudo mais. Então, é legal que a apólice de cyber também dá cobertura de lucros cessantes por interrupção de rede, né? Então, o que é isso, né? Caso uma empresa, seja ela uma empresa de software, qualquer empresa de qualquer atividade, mas vamos focar em software, eu tenho um aplicativo, enfim, por conta de um ataque cibernético, o meu aplicativo ou o meu site de e-commerce ficou fora do ar, né, por 1, 2, 3, 4, 5 dias, esse período que a empresa teve de prejuízo, mais despesas operacionais para ela operar em contingência, vai estar amparado na apólice. Então, uma cobertura muito importante. Vejam, claro, dados, a questão dos dados é uma questão muito importante, mas a operação cibernética da empresa também está amparada com esse seguro. Então, essa é uma cobertura importante que eu gosto de mencionar. Eu tenho até um exemplo de reportagem interessante aqui, só para vocês terem conhecimento. Então, ó, com o aumento do home office, cresce o número de ataques hackers a empresas brasileiras. Então, tem 2 exemplos aqui da Honda e da Avon. A Honda é um exemplo bacana, que a fábrica da Honda ficou parada por 3 dias por conta de um ataque cibernético. Claro que, naturalmente, eles não tinham seguro na época, porque isso foi a notícia de 2020, mas esse ataque foi antes, acho que foi em 2018 ou 2017. Mas vejam, qual o custo da Honda ficar parada 3 dias, né? Quanto ela deixou de faturar nesses 3 dias. Então, vejam, é uma cobertura importante, né? Então, claro, a Honda não é uma empresa de software, mas é só para vocês terem essa ideia, tá? Então, chegando ao fim aqui das coberturas, a primeira parte de respostas a incidente, né? Você tem, por fim, se o hacker roubou os dados e está pedindo um resgate, a gente também tem a cobertura de pagamento de resgate, né? O pagamento da extorsão, né? Então, caso, após todas as negociações de tentar recuperar os dados, enfim, tentar algum tipo de negociação com o hacker e não tiver que fazer, a saída ser pagar o resgate ao mesmo, não tem problema. A gente também tem a cobertura para o resgate. O importante dessa cobertura a IG ela se compromete a pagar a cobertura até o limite contratado, claro, mas isso não garante que os dados vão ser devolvidos à empresa, né? Então, é mais uma tentativa de tentar mitigar esse risco, mas não é uma garantia de que o mesmo vai ser devolvido, né? Bom, falei aqui um pouco das coberturas, tem também a questão de investigação administrativa, né? Que são as investigações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, os custos para me defender, para eu me locomover até determinados tribunais, enfim, isso também está amparado para a própria empresa. Agora, vamos para o outro grupo de coberturas, que também é muito importante, né? Que são, após alguma ocorrência dentro da empresa, algum ataque, algum vazamento de dados, eu tenho terceiros reclamando contra mim, né? Contra a minha operação por algum tipo de situação. A apólice também tem cobertura, tá? Essas coberturas são basicamente 3. Primeiro que são os custos de defesa, né? O custo para contratar um advogado, um especialista para poder me defender, isso tem um custo. A apólice tem
essa cobertura específica, né? Você vai ter também a responsabilidade por dados corporativos de terceiros, né? Que basicamente alguém entrou com um processo contra uma empresa, pegando o exemplo dessa construtora. O processo eventualmente tramitou, ela foi declarada culpada e teve que pagar algum tipo de indenização por conta de ter vazado esses dados. Essa indenização ou acordo extrajudicial, enfim, vai estar amparada nessa cobertura. Vejam, a gente divide essa cobertura em duas partes, né? A responsabilidade de dados pessoais de terceiros e responsabilidade de dados pessoais de terceiros vazados por empresas terceirizadas. Olha que legal. Então, a gente também enxerga exposição de uma empresa, de uma determinada empresa, que subcontrata uma outra empresa de cloud, por exemplo. Isso também tem cobertura. Ou seja, é responsabilidade da empresa, que é a controladora dos dados, o vazamento de uma operadora. Então, se alguém vazou os dados de nuvem ou algum prestador de serviço, isso também está amparado nessa cobertura, né? Por fim, questão de multas e penalidades, né? Não está em vigor ainda, a previsão é entrar em vigor no ano que vem, que já está aí, mas caso seja um vazamento sério, reincidente e por aí vai, a empresa pode ter uma multa limitada a um percentual do seu faturamento, limitada até 50 milhões de reais. Então, vejam, a gente já tem um exemplo público disso, né? Na verdade, essa é uma notícia da época, de janeiro de 2020, onde multas a empresas por vazamentos de dados passaram a 1,1 bi de reais em 2019 na Europa. Ou seja, na Europa, em 2019, um ano depois do advento da GDPR, a gente já teve mais de 1,8 bilhões de reais pagos em multas por empresas. Tá? Então, tem alguns exemplos aí clássicos, aí, públicos, né? É uma notícia da época, mas Marriott International, que é aquele hotel, Google, enfim, tem muita empresa grande envolvida, mas isso não está limitado à empresa grande. Claro que empresas médias e pequenas também têm essa exposição. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho dos diferenciais da IG. Tá? A gente tem algumas situações que estão amparadas na nossa apólice. Esses diferenciais não são para todas as apólices, tá? São parcerias globais da IG, porém, são parcerias que, com apólices a partir de determinado prêmio, um piso de prêmio que está em dólares, né? A gente disponibiliza esses dois serviços que são muito interessantes, que trazem um valor agregado muito grande para a apólice. Ou seja, a gente entende que com mais valor agregado a gente trouxer para o negócio, para a nossa apólice, 0800, parcerias que ajudam na prevenção e no gerenciamento do risco, a gente vai ter cada vez mais nossos clientes protegidos, o que é muito interessante. Então, são dois, é um parceiro nosso global, que é a TechGuard, né? O primeiro é a TechGuard Shield, né? Que basicamente é um pacote Cybersecurity Awareness, né? Então, é um pacote de treinamentos voltado para os próprios funcionários. Então, isso é muito importante. Eles estão em mais de 9 línguas, tá? Tem inglês, espanhol, português, enfim. Então, é um pacote de treinamentos para os funcionários da empresa poderem serem treinados para situações de ataques, treinamento de phishing ao vivo, e podem ter notas das provas que eles vão ser realizados. Então, é importante treinar as pessoas, porque a pessoa, o funcionário, é uma porta importante de entrada dos atacantes. Então, quanto mais treinados eles estiverem, melhor preparado uma empresa vai estar. E também a gente tem o scan de vulnerabilidade da TechGuard também. É um scan que pode ser feito uma vez por ano, que vai escanear as vulnerabilidades de firewall, enfim, todas as vulnerabilidades da empresa e trazer um relatório para eles nesse sentido. Tá? Tem um link depois que está na apresentação para vocês se aprofundarem mais, caso tenha interesse, de novo, entre em contato com a ABS, com o Carlos, com o pessoal. Mas são dois diferenciais que a gente tem para apólices a partir de $5 mil. Tá? Aqui, eu falei algumas notícias aqui, são muitas, né? A gente tem um material grande aí de notícias, mas é legal deixar isso disponível para vocês terem conhecimento de situações que aconteceram públicas, que são, sim, exposições de dados, de ataques cibernéticos, que são amparadas no produto de cyber. Então, é importante
vocês terem conhecimento de coisas que já aconteceram que poderiam ou foram, claro, amparadas no seguro cibernético. Então, hackers invadem, essa é uma da Folha de São Paulo, de setembro de 2015. Hackers invadem site do Odebrecht e criticam o envolvimento da Lava Jato, né? Então, na época que a Odebrecht estava muito envolvida com a Lava Jato, ela estava sendo super investigada, um grupo de hackers invadiu o site e colocou algumas mensagens de cunho ofensivo aí à empresa. Isso traz um dano para a empresa, né? Um dano à imagem da empresa. Então, essa é uma situação da Odebrecht, eventualmente, contratar uma assessoria, fazer uma ação de marketing, publicar em um jornal explicando, isso estaria amparado na cobertura de danos à imagem pessoal, né? Então, é um exemplo importante de situação amparada. Aí, vazamento de cunho político, né? Assim, isso é só um tema importante, né? Vazamentos contra Bolsonaro, Moro e Dória. Ativismo de hacker cresce com turbulência política. Então, a turbulência política pandêmica só aumenta a motivação de grupos hacktivistas, né? Que não necessariamente são organizações criminosas, eles têm outras ideias ao hackear uma empresa. E isso é uma exposição também. O homem do home office a gente já comentou. Enfim, Twitter, 1.000 funcionários tinham acesso a contas de usuários e poderiam passar dados a terceiros. Olha que coisa, né? Uma empresa como o Twitter, né? Isso é público também do Globo, de julho de 2020. Uma empresa grande como o Twitter, muitos funcionários tinham acesso a dados super específicos, né? Delicados de pessoas físicas. E por aí vai, tá? Tem várias reportagens, tá? Aqui, é que são muitas mesmo. Eu poderia passar 1 hora aqui falando, mas meu tempo aqui está se esgotando, eu quero abrir mais para perguntas. Então, Netshoes faz o acordo para notificar, enfim, tem N situações que vocês vão ter acesso aí mais para frente, né? Esse é um caso importante só para finalizar. Banco Inter fecha acordo com o Ministério Público sobre vazamento e vai pagar 1,5 milhão, né? Então, é 1,5 milhão de indenização que o Banco Inter, né, isso é público também da UOL, de dezembro de 2018, vai ter que pagou no caso de indenização por conta desse vazamento. Então, veja, apesar da lei não estar em vigor nessa época e a gente não ter a NPD operando ainda, o Ministério Público, né, já solicitou a indenização à empresa. Então, vejam, a exposição está aí para a gente poder se adequar e se proteger. Questão da multa também, do acordo da Netshoes e por aí vai. Bom, aqui eu vou... Alex, também, por favor, se você quiser participar, fique à vontade. Aqui eu vou comentar do produto que a gente tem específico, né, para os associados da ASB e da Caesbra, tá? É um produto de cyber específico, né? Produto diferencial e desenhado para esses clientes, para os associados, né? Então, eles têm coberturas diferenciadas que a gente oferece num pacote completo. É um seguro que pode ser parcelado em até 7 vezes sem juros. Para vocês terem uma ideia, a gente parcela casos aqui no máximo em até 4, então é um parcelamento diferenciado. E também 15% de desconto sobre o custo apresentado no mercado. Então, a gente tem um sistema de precificação, a precificação para associados ABS e Caesbra já é 15% menor, o que faz uma diferença importante. A consultoria da A2G, que também é uma equipe técnica especializada, e com negociação, né, específica aí com a IG. Então, é importante essa parceria. Se o Carlos também quiser complementar alguma coisa, mas aqui é para solicitar uma cotação, caso tenha interesse, está aí o contato da Caesbra, o telefone também da Central de Relacionamento da ABS. Por favor, fiquem à vontade. Carlos, eu terminei por aqui. Eu agradeço muito o tempo de vocês. Espero que tenha sido uma apresentação proveitosa e fico totalmente à disposição aí para dúvidas, qualquer tipo de dúvida no chat, a gente está à disposição para tirar aí. Obrigado, Carlos. Obrigado, Renan, pela apresentação bem didática. Você, por acaso, já militou aí pela área de professor ou não? Olha, Carlos, nunca militei, mas minha mãe é professora. Então, Opa, tá no DNA, então, hein? Então tá no DNA. Sempre vi minha mãe dando aula, então acho que isso ajudou bastante. Muito esclarecedor. Eu fico contente aí pela evolução dessa nossa parceria, que já vem de 2 anos, onde o posicionamento da IG, né, como pioneira tanto no mundo quanto no Brasil, e líder de mercado, né? Quer dizer, a ABS, em conjunto com a A2G, sempre procurou oferecer aos seus associados
o que há de melhor em cada uma dos benefícios, né? Então, sem fazer propaganda, mas já fazendo propaganda do nosso webinar de amanhã, onde estaremos junto com a Bradesco Saúde, falando do seguro saúde, que já são mais de 8 anos, já são centenas de associados que usufruem desse benefício. Então, fico contente aí com a evolução da IG, né? A IG não está parada. Esse diferencial dos treinamentos à disposição para os empregados, dos associados, é fundamental. E a própria lei, em um dos seus artigos, que não me falha a memória, talvez o artigo 51, não lembro exatamente, ela prevê que, em caso de multa, a multa pode ser minimizada ou até eliminada pela Agência Nacional de Proteção de Dados, caso a empresa evidencie a questão da sua preocupação, não só preocupação, mas como um plano de ação, né? É importante também, enquanto eu falo aqui, as pessoas vão colocando as perguntas no chat, né, para que o Renan e o Alex, em seguida, possam responder. Então, esse aspecto, primeiro da linha 0800, que é um conforto, né? Sábado à noite, né, domingo de manhã, a gente saber que a gente pode, 24/7, feriados, poder ligar e ser atendido em português, isso já é um diferencial. Quer dizer, não precisa... Eu não vou botar o seu telefone, Alex, para todo mundo, aí o telefone para te incomodar no sábado e domingo. Só isso já é uma ajuda importante. E também a parte de vulnerabilidade dos scans que vocês também oferecem, né? Logicamente, para apólices a partir, como você falou, de um determinado valor, isso é bastante importante. Ok, Alex, algum comentário? Eu vou lendo as perguntas, sim. Mas você quer alguma consideração antes de a gente começar a responder as perguntas, Alex? Sim, deixa eu aproveitar e até complementar, né? Agradecer todo mundo aí pela participação. Eu acho que essa apresentação do Renan realmente foi bastante didática, bastante esclarecedora aí para a gente, né? Para poder falar um pouquinho sobre a lei e sobre o seguro, né? E até complementando, né? Esses diferenciais da ABS que a gente está comentando aqui, que o Renan até citou, além dos 15% de desconto, poder parcelar em até 7 vezes. No momento da negociação com a IG, nós também tivemos a preocupação de avaliar as coberturas que estariam cobertas dentro do cyber, né? E no momento dessa negociação foram incluídas coberturas adicionais, coberturas que normalmente você paga a parte para tê-las, né? E dentro do programa da ABS, né, existem diversas coberturas que já estão incluídas no plano básico, vamos dizer assim, só para que vocês possam entender. Então, hoje, quem é um associado ABS que contrata, ele tem a oportunidade de estar contratando um produto com muito mais coberturas pelo mesmo preço de um produto básico, mas já com desconto de 15% e com coberturas adicionais, tá? Então, isso também é bem importante aí a gente comentar com vocês. Então, sintam-se à vontade aí para fazer uma consulta através da central de relacionamento da ABS, né, para que a 2G possa entrar em contato com vocês, né, através do Carlos, e a gente poder mostrar para vocês que realmente vale a pena, é um produto diferenciado de mercado. Os custos são muito baixos comparado com o risco que a gente está vendo aí no mercado, e aí o Renan mostrou uma infinidade de casos reais aí, para que vocês possam entender como é que isso funciona na prática, né? E que uma invasão de hacker aí pode comprometer realmente a imagem da empresa, o seu faturamento, comprometer até uma ação de terceiros contra a empresa, né? Eu acho que é bem importante essa avaliação nesse momento em que a lei está entrando em vigor, que a gente está adaptando as empresas a isso, né? Para que a gente possa realmente seguir o fluxo das nossas organizações sem riscos, né? Ou minimizando esses riscos ao máximo. Era isso, Carlos. Ok, você quer ver aí as perguntas? Algumas perguntas acredito que nós vamos conseguir responder, mas também adianto que a ABS tem um grupo de trabalho de proteção de dados que se reúne mensalmente, onde temas específicos são discutidos com maior profundidade. Eventualmente, tem perguntas aqui que tenham mais cunho jurídico, que eu não sei se
o Renan vai se aventurar a responder, mas vamos começar com a primeira pergunta aí da Gabriela Rodrigues. Como o dono dos dados consegue provar que a empresa controladora deixou os seus dados vazar? Vamos lá, Renan. Legal. É uma ótima pergunta, Gabriela. Apesar de não ser do produto, é uma pergunta muito recorrente que a gente procura entender, estudar e responder da melhor maneira. Então, Gabriela, assim, primeiro que a gente vive hoje no mundo da informação, né? E além do titular dos dados, né, ter conhecimento de onde ele pode ter os dados armazenados, os sites, os fornecedores e tudo mais, você tem... Eu vou, depois com a apresentação, Carlos, se você me permite, eu vou mandar alguns links. A gente tem até um link de um site desenvolvido por um estudioso de tecnologia da informação, que fica na África do Sul. Ele desenvolveu. É muito interessante. Nesse site, você coloca o seu e-mail, um e-mail seu, particular, profissional, enfim, e você consegue, pelo histórico de vazamentos que eles têm lá no banco de dados deles, descobrir se o seu e-mail, se o seu dado já foi vazado alguma vez. Olha que interessante. Então, eu já fiz esse teste, eu já peguei o meu e-mail particular, que eu uso para todos os cadastros, e tive a triste notícia que, ao jogar meu e-mail nessa consulta, ele já foi vazado por alguns aplicativos de celular. Então, hoje não é difícil descobrir se o meu dado foi vazado. A questão do vazamento de dados, Gabriela, também está, assim, não estou falando que isso é ruim, assim, é um ponto de atenção para as empresas se preocuparem, né? Vai virar uma indústria, entre aspas, de processo contra as empresas. Então, cada vez mais você vai ter advogados especializados que vão estar atentos às notícias também, de, olha, empresa tal vazou dado, procurar as pessoas que tiveram os dados vazados, oferecer o serviço. Então, vai virar uma indústria e a informação também permite isso. Depois eu mando um link que você pode consultar se o seu e-mail já foi vazado em alguma lista. Ok, importante, a gente vai compartilhar para todos os presentes aqui. Essa apresentação vai ser compartilhada e também volto a falar do nosso grupo de proteção de dados. Vou ler a pergunta do José Jardim. Vamos lá. Sobre as multas e penalidades, caso a empresa segurada mantenha banco de dados pessoais de posse de empresas terceiras, né, empresas clientes da empresa segurada, e os dados sejam vazados, de que modo a empresa terceira seja multada pela Agência Nacional pelo vazamento, mas que esse vazamento tenha ocorrido por responsabilidade da empresa segurada. E uma vez comprovada essa responsabilidade da segurada, haverá cobertura do ressarcimento dessa multa à empresa terceira, que seja alvo de reclamação? Como é que fica isso? Você entendeu, Renan? Eu acho que eu entendi, José. Por favor, se eu falar alguma coisa diferente, me avisa, tá? Mas eu acho que eu entendi a sua pergunta. Mas como que a seguradora vai comprovar e como que isso vai ser? Como que esse processo vai tramitar, né? Dentro da nossa apólice de seguro, essa cobertura que eu expliquei é a cobertura de responsabilidade civil solidária, né? Ou seja, vamos pensar no exemplo da IG. A IG tem o controle dos dados dos seus segurados, de pessoa física, etc. Nós somos os controladores. Naturalmente, nós temos empresas terceirizadas, né? A gente contrata uma empresa de cloud, contrata um determinado prestador de serviço de tecnologia, por aí vai. Todos têm acesso à nossa informação e ele pode vazar. Primeiro de tudo, eu acho que não é para querer vender seguro, mas eu acho que qualquer uma das pontas, tanto a seguradora, no caso, no exemplo da IG, quanto a empresa terceirizada, o ideal é que eles tivessem um seguro, né? Para justamente ambos se protegerem da exposição em questão. Agora, vamos pensar que a empresa terceirizada não tinha o seguro, né? Só a empresa controladora dos dados tinha o seguro. A gente vai cobrir, sim, a responsabilidade solidária, porque no fim do dia, exemplificando, a IG era controladora dos dados, então ela tinha essa responsabilidade perante a lei. E, naturalmente, como qualquer outro seguro, a seguradora também se resguarda ao direito de fazer uma cobrança, pagar a indenização para o segurado, para a empresa que tem a apólice, e depois voltar com direito de regresso contra a empresa terceira. Então, assim, por isso que é importante a outra empresa também ter o seguro. Mas, assim, basicamente, a gente vai pagar o que é de responsabilidade
da empresa controladora, que ela tende a ser, sim, arrolada no processo, tá? Porque, no fim do dia, se eu fiz um cadastro no site, exemplo, da Americanas, vou dar um exemplo, e por um erro da nuvem, de algum prestador da Americanas, esse meu dado foi vazado. Para mim não importa, né? Como eu expliquei, né? O meu direito como dono do dado, eu não sei quem é a empresa que a Americanas subcontratou. Eu vou processar a Americanas, exemplificando, né? Então, eu não vou saber quem são os terceiros. Então, isso é até uma maneira de proteger o dono do dado. Então, eu vou sempre processar o controlador e não o operador, né? E sim, caso seja uma falha do operador, a apólice vai cobrir também sobre a responsabilidade solidária, tá? Ok, Renan, temos aí uma pergunta deixa eu ver aqui, do Pablo Werneck. Ele é um provedor de nuvem nacional. Se existe um seguro específico para os provedores de nuvem? Olha, sim, assim, específico, só para comentar, tá? Claro que, assim, o evento foi voltado para as empresas de software, né, de tecnologia, mas como eu dei alguns outros exemplos, né, a gente enxerga exposição, né, em todas as atividades, né? Indústria tem exposição, o setor de saúde tem exposição, prestação de serviço profissional, um advogado, um contador, um corretor de seguros tem exposição. Então, a gente enxerga exposição em todos os setores. Uma empresa de cloud, né, enfim, provedor de nuvem, tem cobertura e a gente pode sim analisar um seguro, tá? Mas não existe um produto desenhado para cloud, mas sim existe aceitação para essa atividade, tá? Vamos lá, José Sérgio Galindo. Se a empresa opera em vários mercados em nível mundial, seria contratada uma única apólice? Isso vale só para o Brasil? Como é que funciona? Boa pergunta, José. Assim, só alguns comentários, né, que eu não fiz a respeito do operacional do seguro, mas é importante pegar esse ensejo e comentar. Para a gente, claro, aceitar o risco e poder finalizar a emissão da apólice, a gente vai precisar de um questionário. E nesse questionário, a gente vai fazer perguntas e procurar entender se a empresa tem operação em outros países e tudo mais, né? Sim, a Policy Cyber ela tem cobertura mundial, a gente tem essa possibilidade de cobrir vazamentos e operações em outros países, tá? A gente tem essa possibilidade tanto de fazer uma cobertura mundial quanto desenhar um programa se for uma multinacional, mas isso é mais específico de uma multinacional, mas a cobertura mundial em outros países, ela existe. É possível de conceder e ela já está no nosso produto. Até complementando, Renan, acho que é importante citar também, né, que apesar da gente ter uma condição pré-negociada com a IG, né, o questionário que o Renan está comentando, ele é extremamente importante no momento de um pedido de cotação para se avaliar o perfil da empresa, a real necessidade da empresa, porque, de repente, pelo questionário, a IG pode definir que existe um produto mais completo, que ela precisa de uma cobertura diferenciada, e essa é a consultoria que a gente coloca à disposição dos associados mesmo e das empresas, para que vocês possam informar o perfil da sua empresa para que a gente possa analisar junto com a IG a real necessidade do atendimento, né? Perfeito. A pergunta agora do José Zardim é ao contrário, né? Quer dizer, quem faz o seguro é a empresa terceirizada, a operadora, no caso, o dado foi vazado pela terceira, né? E a controladora não é segurada, e o seguro da terceira cobre. Perfeito, José. Agora ficou mais claro, mas assim, é o que eu comentei, né? Então, o importante, claro, o ideal seriam as duas pontas terem cobertura, mas assim, se eventualmente, vamos pensar que a IG, ela é a controladora dos dados, não tem o seguro. E a empresa de cloud, o prestador de serviço que a IG subcontrata, ela tem o seguro. Legal. Ela eventualmente vazou os dados, está sendo reclamada, ou a IG foi reclamada e está cobrando a empresa, tem cobertura? Tem. Isso cobre. Inclusive, tá? Inclusive, José, assim, até te comentando no nosso dia a dia de seguros aqui. É muito comum você ver contratos de prestação de serviço, né? Você vai prestar serviço para uma determinada empresa e dentro das exigências contratuais, a empresa contratante solicitar o seguro de cyber justamente para essa situação. Ou seja, se eu, como operador, vazar os dados da controladora, ele vai ter uma apólice para resguardar essa responsabilidade e eventualmente arcar com as respectivas indenizações. Tá? Então, sim, tem cobertura.
Mais uma pergunta aqui do José Zardim. Com o advento do Pix, o Banco Central passou a multar as instituições financeiras por problemas operacionais que podem ser atribuídas aos fornecedores de software. Entendo que esse seguro chama-se o WNO, né, de responsabilidade. A IG oferece seguro, né? Ela tem uma gama de seguros, certo? Sim, sim. Boa pergunta. Assim, a IG oferece, sim, esse seguro. Assim, hoje a apresentação foi a respeito do seguro cibernético, né, que vai amparar toda essa operação cibernética e o vazamento dos dados. Mas o seguro de E&O, né, que é uma terminologia em inglês de Errors and Omissions, trazendo para o português erros e omissões, que ele vai justamente cobrir o erro ou omissão de um cliente, né, de um segurado, dentro da sua atividade fim. Né? A minha atividade fim é desenvolver um software para algum cliente meu. E esse software, por algum motivo, dá algum problema ou não funciona e traz algum prejuízo a esse meu terceiro, ao cliente dessa empresa. Isso vai estar amparado, né, toda essa responsabilidade no RC profissional que a gente chama de E&O. Tá? Então, a gente tem esse produto, sim. Mais uma pergunta aqui do Dimitri Andrade Barbosa. Quais os pontos diferenciais que você destacaria para que uma empresa de software, cujos clientes são poder público, né, municípios, câmaras, esteja bem resguardada contra ataques, atenda a LGPD, se organize preventivamente em caso de ações administrativas e judiciais para reparação de danos? Assim, eu não entendi muito bem o conceito dessa pergunta, mas acho que eu vou aproveitá-la, vou tentar respondê-la, mas vou comentar com um ponto importante, né? Assim, o seguro, e claro, acho que aqui tem várias empresas de software, enfim, vários stakeholders do processo, né? Mas é legal comentar que o seguro, claro, ele vai amparar alguns pontos da lei, mas ele não é, assim, a questão de adequação da lei, e os próprios cursos da ABS vão preparar os associados nesse sentido, é que ela é uma parte, né, uma parte da proteção, né? A adequação envolve treinar o pessoal, se adequar aos processos, tá com todo o compliance em linha, toda a questão de proteções de tecnologia, firewalls, antivírus estarem alinhados, e se mesmo assim tudo não der certo, você tem uma última camada lá que é o seguro. Então, no meu entendimento, pelo que eu entendi dessa pergunta, o seguro é importante para as empresas estarem preparadas, protegidas, mas ela é uma das partes importantes para adequação a esse tipo de situação, certo, Carlos? Não sei se eu respondi certo, mas é o que eu entendi dessa pergunta. Na realidade, o que o Dimitri perguntou, né? Na realidade, é a questão do próprio projeto, né? O projeto LGPD em si, né? Quer dizer, o seguro é só uma camada de proteção, como você disse, mas hoje um projeto de LGPD é um projeto contínuo, tá? Ele não é de início, meio e fim, quer dizer. Então, sim. O que você tem que fazer, a empresa? Você vai ter que fazer o mapeamento das suas atividades de tratamento, descobrir quais são os dados que o RH, que o comercial, que a área de produção, que a área financeira tem sobre as pessoas, né? Então, a partir desse mapeamento é feito um diagnóstico para você saber o grau de conformidade que a sua empresa, por isso que eu falei daquele questionário que a ABS fez, a pesquisa junto com a Ernst Young, onde a partir daquela resposta, então ele vai perguntar, por exemplo, a empresa tem política de segurança de dados? Quer dizer, o empregado, quando entra na empresa, assina um termo de responsabilidade, de ciência, é super importante que já no processo de admissão, o empregado assine isso. Por quê? Em caso de multa, se a empresa se defende, mostrando que todos os contratos de trabalho têm essa ciência, os empregados são treinados, como você falou, né? A policy da IG permite que a gente faça esse treinamento. Ou seja, quanto mais evidências, né? O que eu aprendi que na frente de um juiz, o que vale é prova, prova, prova. Ou seja, se a empresa faz uma evidência, que fez um projeto, que tem as suas atividades de tratamento documentadas e auditadas, isso tudo vai minimizar ou mesmo eliminar uma eventual multa. Agora, a pólice de seguro,
Quer dizer, não adianta você só contratar a pólice de seguro e deixar todas as janelas e portas da sua empresa aberta, né? Quer dizer, isso você vai ser roubado mesmo, né? Vamos lá. A pergunta aqui também de que forma uma pessoa física pode comprovar que teve seus dados vazados por uma empresa? Acho que já foi respondida anteriormente, né? Já. Ok. Aqui também o caso da terceira. O seguro cyber depende da ocorrência de vazamento de dados ou também cobrirá a falha cibernética da empresa, mesmo sem vazamento? É uma pergunta importante também, né? Assim como a Lei Geral de Proteção tem suas definições, a apólice também tem suas definições, né? Naquele slide que eu falo das coberturas, a gente tem um incidente, né? E a definição de incidente não é só o vazamento de dados, e sim também pode não ter sido vazado nenhum dado, mas pode ter acontecido um ataque cibernético, né? Um ataque cibernético que trouxe algum dano para a empresa e isso já permite o acionamento da apólice, né? Então, são basicamente dois, o ataque cibernético ou o vazamento de dados, ou ambos, né? O ataque cibernético com o vazamento. Ok. Essa outra pergunta. A gente colocou aqui no link o link para o diagnóstico que eu citei. Está aí no diagnóstico LGPD, abs.org.br. Mais uma pergunta: na operação cibernética em que não haja relação direta com dados pessoais, por exemplo, na ocorrência de não compliance com determinada regulação específica para a operação, que gere aplicação de penalidade, existe cobertura de seguro cyber ou é o caso do INO? Olha, na minha visão, é uma boa pergunta, mas, assim, na minha visão, isso não estaria amparado em nenhum dos dois seguros. Por quê? Como o Carlos explicou, em duas partes vou responder, né? Como o Carlos explicou recentemente, o seguro é uma parte da proteção e da adequação à lei, né? Ele não vai cobrir todos os pontos da lei, né? Como eu comentei aqui na resposta anterior, você tem alguns gatilhos da apólice, né? Alguns incidentes, que é o ataque cibernético e o vazamento de dados. Caso não sejam desses dois gatilhos, né? E simplesmente algum ponto que a empresa não ficou compliant à lei, que não esteja amparado nesses gatilhos ou nas coberturas, isso não vai ter cobertura nem no cyber, nem no INO. O INO, só para comentar, né? Ele vai cobrir o erro ou omissão causado a um terceiro por conta da sua atividade fim, né? Então, você não entrar em conformidade com alguma lei regulatória não é um erro profissional que seja da atividade fim. Só para pegar o exemplo de uma empresa de software, né? A atividade fim minha é desenvolver ou instalar um software, desenvolver um software para alguma empresa. O erro que esse software pode causar vai estar amparado no INO. Agora, se a empresa de software não se adequar a algum tópico da lei, se ele não tiver dentro do escopo de coberturas do cyber, não vai ter cobertura também, acho que nenhuma das duas apólices, tá? Ok, teve mais uma pergunta também, se a contratação do seguro depende do projeto, do mapeamento da LGPD. Eu vou me arriscar a responder que não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver, mas o que eu digo, fazendo uma analogia com o seguro de carro, né? Se você deixa seu carro na rua ou você deixa seu carro dentro da garagem da sua casa, do seu trabalho, quer dizer, eu acredito que quanto mais informações você der no sentido de que, ó, eu tenho alarme, eu tenho isso, tenho aquilo, o prêmio deve diminuir, não, Renan, ou tem a ver só com o capital segurado aí, o prêmio? Você quer falar essa, Alex, ou posso falar? Não, pode completar aí, Renan. Não, o Carlos foi perfeito, a analogia foi perfeita. Com mais informações e proteções a empresa fornecer, né? Passar um relatório, estou compliant com a lei, fiz a minha adequação, tenho essa política de dados, tenho esses protecionais, meus segurados são, meus funcionários são treinados e tal. Isso, sem dúvida, vão ser variáveis que vão dar descontos na taxa do seguro. Pegando esse ensejo do Carlos, assim, como que se precifica o seguro de cyber, assim como o RC profissional INO que o pessoal comentou, né?
algumas variáveis importantes para definir uma precificação. A maioria delas a gente vai encontrar no questionário, que são esses pontos que eu comentei, mas entre outras variáveis, tá, que são importantes. É o faturamento da empresa, é o tamanho do limite que vai ser contratado, né? Vale lembrar que, diferente do seguro automóvel, que é um seguro à base de ocorrência, que você tem um bem, né, que já tem um valor pré-determinado, né? O meu automóvel vale 50 mil reais, eu vou fazer um seguro de 50 mil reais. No caso do cyber, não, você precisa estabelecer, né, um limite a ser segurado, um limite máximo indenizável, e essas 3 variáveis, atividade da empresa, limite contratado, né, e tamanho da empresa, o faturamento dela, vão definir aí um nível, um patamar de taxa que pode ter os seus respectivos descontos ou agravos na medida que a empresa se protege ou não, né? Então, de uma maneira bem geral, é isso que a gente procura entender no questionário. O questionário ele é bem importante nesse sentido, né? O questionário é justamente para balizar a seguradora do perfil da empresa, que a gente comentou até anteriormente. Então, é em cima do questionário que a gente vai avaliar onde a empresa se encaixa, se ela tem capacidade para ter um limite de cobertura de 500 mil reais, de 1 milhão, de 10 milhões ou de 50 milhões, né? É a partir daí que se avalia dentro da área técnica da IG qual é o perfil da empresa e até onde a seguradora consegue conceder capacidade de cobertura para aquele tamanho de empresa, de acordo com a segurança que ela possui, de acordo com as regras que ela possui. Até complementando a pergunta, não necessariamente a empresa tem que ter feito todo esse mapeamento antes para poder ter o seguro, né? Mas, assim, tendo esse mapeamento, é óbvio que você vai ter muito mais detalhes e informações para saber qual o seu limite que você pode contratar. Ok, estamos chegando aí nos últimos minutos do nosso tempo regulamentar. Deixo aí para quem quiser fazer as últimas perguntas, mas deixar considerações finais tanto para o Renan quanto o Alex, no sentido quanto nós estamos preparados, né, quanto a IG e a 2G, estão preparadas para rapidamente responderem aos associados, sejam em dúvidas ou sejam em orçamentos, cotações, enfim. Vamos lá, Renan. Legal. Alex, você quer comentar essa? Bom, eu acho que, primeiro, de novo, qualquer demanda, interesse, dúvida, por favor, direcionem suas demandas ao canal que a gente comentou aqui na apresentação, né? Naturalmente, vai ter uma comunicação, né? Da ABS com a 2G e da 2G com a IG, né? E, naturalmente, existe já uma precificação pré-aprovada e, após o recebimento do questionário, a gente tem aí na casa dos 5 ou 7 dias úteis para poder analisar e, com isso, após o fechamento, de fato, a formalização da proposta, a gente tem um prazo que não é nem nosso, é um prazo da SUSEP, que é o órgão que regulamenta a seguradora, de 15 dias para emitir a apólice. Então, é um processo que dura aí na casa de, no máximo, 1 mês aí entre a primeira consulta e a emissão da apólice, né? Então, só para... Claro que cada caso vai ser um caso, mas de uma maneira bem geral, essa é a linha que se segue, tá? Ok, eu só deixei aí no chat para todos o nosso e-mail e o telefone da Central de Relacionamento, que é o canal onde a gente vai convergir todos esses assuntos para a gente poder ter todas as nossas métricas, enfim, responder aos associados. E uma das coisas que também aqui no meu WhatsApp eu recebi, Renan, convidando você já para eventualmente participar da próxima reunião do grupo GT de proteção de dados, onde esse grupo se reúne mensalmente. Eu não sei se vai ser em janeiro ou em fevereiro a próxima reunião, mas eu já peço aí a sua colaboração aí de explicar também para aqueles que não puderam participar de hoje. Com certeza, com o maior prazer, Carlos. Agradeço o convite. Com o maior prazer. Alex. Ok? Não, quero só agradecer a participação de todos, né? A 2G já vem com a ABS aí desde 2012, 2013, quando a gente começou a criar o plano de saúde lá. Hoje nós temos vários produtos disponíveis aí para os associados ABS, né? Entre eles saúde, odonto, seguro de vida, cyber, né? Seguros empresariais para os escritórios de software e aí, por aí vai. A gente está buscando sempre trazer coisas diferentes para os associados,
condições diferenciadas e buscar realmente fazer aquilo que é necessário, sem nenhum tipo de exagero, sem nenhum tipo de necessidade de gastos excessivos, né? E buscando sempre atender à real necessidade de cada empresa dentro do setor de software aí. Tá? Então, a gente fica à disposição de todos vocês, né? Para agradecer o Renan aí também pelo tempo dele aí de poder compartilhar com a gente um pouco desse conhecimento aí sobre o Cyber e sobre a IG, que é um grande parceiro nosso aqui dentro do projeto da ABS e da Caesbra, né? E me coloco à disposição de todos vocês aí. Ok, obrigado, Alex. Eu coloquei aí também no chat para aquelas empresas que ainda não são associadas à ABS, aí tem um link aí para conhecer como funciona a filiação, os custos, enfim. Eu faço sempre a analogia de que a ABS é como se fosse um clube, né? Tem um pessoal que gosta de futebol, tem outro que gosta de basquete, outro de sauna, outro de boliche, outro do restaurante, e aí esse é o nosso papel. Criar sempre benefícios e com empresas de renome, como o caso da IG, sempre com a parceria da 2G, que ao longo desses 8 anos tem feito um trabalho bastante grande. Eu não vou citar todos os associados que estão aqui, mas eu me permito, em nome dele, agradecer todos os associados, que é o meu colega Ivo, grande Ivo, da Abra Software, com quem a gente já tem relacionamento há anos. Em nome do Ivo, eu cumprimento a todos os associados e as mensagens aí da Mônica Ferreira, agradecendo aí excelente apresentação, conteúdo relevante e muito esclarecedor. Parabéns a todos. Eu agradeço ao tempo de todos e ficamos aí à disposição. Muito obrigado, tenham um bom dia e se cuidem, usem máscara, porque a coisa está séria. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Bom dia, ótimo dia, pessoal. Obrigado.